Nesse vídeo falaremos sobre um alerta grave, feito pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que disse que o mundo está sob a ameaça de um Armagedon nuclear pela primeira vez desde a Guerra Fria. Biden disse nesta quinta-feira, dia 6, que o mundo nunca esteve tão próximo de um Armagedon nuclear desde a crise dos mísseis, de Cuba, em 1962. E se você quer ficar por dentro das notícias relevantes de temas militares e geopolítica, se inscreve aqui no canal, siga-nos no Instagram, que traremos atualizações constantes em tempo real da guerra na Ucrânia. Em 1962, os Estados Unidos realizavam diariamente voos de espionagem sobre Cuba, já que em 1961, Fidel Castro declarou publicamente a sua adesão ao comunismo internacional e aproximou definitivamente Cuba da União Soviética. Então o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, temia que os soviéticos instalassem sistemas de armas capazes de colocar em risco a segurança dos Estados Unidos, visto que Cuba é uma ilha geograficamente estratégica, situada no Caribe, onde fica próxima das cidades dos Estados Unidos. E foi em um desses voos de espionagem que as Forças Armadas dos Estados Unidos, no dia 14 de outubro de 1962, viu a base de mísseis balísticos russos, por aviões espiões do modelo U-2, que fotografavam periodicamente a ilha. Os mísseis em questão eram o R-12 Dvina, também conhecido como SS-4 Sandal pela OTAN, com um alcance de 2.500 km, e o R-14 Chusovaia, com alcance de 4.500 km, ambos os mísseis capazes de transportar ogivas nucleares de até 2 megatons, o suficiente para destruir cidades como Washington ou Nova York, além de estar a apenas 145 km do litoral da Flórida, e se lançados a partir de Cuba, poderiam atingir a capital americana, Washington, em cerca de 13 minutos. A presença desses mísseis era uma ameaça que os Estados Unidos não poderia tolerar, e foi assim que iniciou o episódio conhecido como a crise dos mísseis. Após a descoberta desses mísseis, o presidente John Kennedy e seus comandantes optaram por estabelecer um bloqueio contra Cuba, ao invés de atacá-la, e ao mesmo tempo procurar negociar a tensão com Nikita Khrushchev, com a Marinha dos Estados Unidos recebendo autorização para disparar e afundar qualquer navio soviético suspeito de estar transportando mísseis nucleares para Cuba. Ocorre que, quando se imaginava que a tensão estava se dispersando, no dia 27 de outubro, um dos aviões espiões U-2, dos Estados Unidos, foi abatido pela artilharia antiaérea cubana, provocando a morte do piloto, e esse foi o dia em que a crise dos mísseis chegou a seu auge, isto é, na iminência de uma guerra nuclear, que poderia causar um apocalipse nuclear, provocado por mísseis disparados pelas duas superpotências. A crise dos mísseis terminou no dia 28 de outubro, depois de longas e tensas negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, com os soviéticos aceitando retirar os seus mísseis de Cuba, mas com a condição de os Estados Unidos não atacar Cuba, e que os americanos também deveriam retirar os seus mísseis balísticos nucleares da Turquia, país geograficamente próximo ao leste europeu. O acordo foi selado e a União Soviética retirou sua base nuclear de Cuba. Esse foi o episódio onde o mundo ficou mais próximo de uma guerra nuclear global. E agora o mundo volta a estar muito perto de uma guerra nuclear, um alerta dado nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, pelo presidente Biden, que disse que não enfrentamos um possível Armagedon desde Kennedy e a crise dos mísseis em Cuba, em 1962. Uma referência para uma possível guerra nuclear se as coisas continuarem do jeito que estão. Devido às constantes ameaças da Rússia ao emprego de armas nucleares, na Ucrânia, o presidente Biden disse ainda que essas ameaças russas são uma consequência do fraco desempenho do exército russo na Ucrânia, ao considerar que as opções russas estão esgotadas para conter a forte resistência de Kiev, restando ao presidente Vladimir Putin recorrer à chantagem e ameaça nuclear para tentar conseguir aquilo que seu exército não teve capacidade de conseguir. Biden disse que o mandatário russo não está brincando quando fala sobre o uso potencial de armas nucleares táticas, armas químicas ou biológicas, porque seu exército é, digamos, significativamente menos capaz, e deixou claro que acredita que o uso de armas nucleares na Ucrânia, mesmo que sejam de pequeno poder de destruição, inevitavelmente levaria o mundo a uma guerra nuclear global, no que ele classificou como um apocalipse nuclear, já que o ataque com armas nucleares da Rússia iria gerar
Um efeito dominó. O presidente Biden concluiu sua declaração dizendo que estava tentando descobrir qual seria a saída de Vladimir Putin. Uma vez que, agora, a Rússia não pode simplesmente sair da Ucrânia, nem esperar que o exército russo seja totalmente derrotado em território ucraniano, já que isso levaria não só ao seu próprio enfraquecimento político, abrindo caminho para grupos rivais de oposição, mas de toda a Rússia, que poderia passar a ser vista como fraca, ao ser derrotada em uma guerra direta contra a Ucrânia. Vale destacar que o desempenho da Rússia na Ucrânia está cada vez pior. As forças de Kiev estão conseguindo recuperar seus territórios, expulsando as tropas russas em sua contraofensiva e forçando a Rússia a tomar medidas desesperadas, como a convocação de 300 mil reservistas, o que gerou uma grande insatisfação em Moscou, além de uma série de protestos, ou anexação de territórios em que a Rússia sequer conseguiu o domínio completo da região, e não conseguem conter o avanço das tropas da Ucrânia. E se você quer ficar ligado nos assuntos de temas militares e geopolítica, se inscreve aqui nesse canal, deixe o teu like para ajudar na divulgação desse vídeo, e se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a gente vai estar trazendo para você tudo sobre a guerra da Ucrânia e todos os conflitos mundiais, e muito mais. Então é isso, obrigado por nos assistir e até a próxima.